Salve Maria Santíssima! Estamos aqui para gravar mais uma direção espiritual e hoje eu venho trazer para você uma direção espiritual muito interessante, bem curiosa até mesmo, né? Que eu achei importante passar isso para vocês. É sobre visões e revelações. São de Deus? Quais são as visões e revelações de Deus? E quais são as visões e revelações do inimigo, do demônio? Quais são os rastros que eles deixam, que ele deixa nessas visões? É de Deus? É do inimigo? Muitas pessoas têm dúvidas de discernir essas visões que muitas vezes Deus concede à alma, à pessoa ter. Porque as visões e revelações são graças que Deus dá para a pessoa, né? Não para todas. Algumas têm essas graças, outras já não têm. Então, tem-se um objetivo em cima de tudo isso, né? As visões e revelações, né? Deus até permite muitas vezes para as pessoas terem, até mesmo para a sua própria santificação e para a santificação dos outros também. Então, são pessoas escolhidas que Deus escolhe. Eu achei interessante gravar esse vídeo porque, como o meu conteúdo, a maioria deles é sobre a mística, né? E trazer aqui para vocês esses determinados assuntos que às vezes as pessoas ficam perdidas e não têm esse conhecimento que deveria ter. Então, nós vamos abordar, trazer esse conhecimento. Estou aqui com o livro Teologia da Perfeição Cristã, de Royal Marim, na página 873. Nós vamos começar rezando, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe nesse ensinamento, nesse aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, aqui eu vou trazer para vocês, talvez você fale, irmã, eu já tive alguma visão, né? Deus já me mostrou alguma coisa e eu não soube ter o discernimento, né? O que foi, o que de fato aconteceu, né? Se foi de Deus, se foi do inimigo, né? Se foi algo assim que Deus quis me mostrar, enfim, então é importantíssimo. Então aqui eu vou trazer para você a diferença, que como que acontece quando é uma visão de Deus e quando é uma visão do demônio, tá? Então, preste bastante atenção. Na prática, existe apenas uma norma de discernimento verdadeiramente correta e eficaz. É a indicação por Cristo no Evangelho. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que Jesus vai dizer. Pelos frutos os conhecereis. As visões de Deus geralmente produzem grande medo a princípio. É isso mesmo. Você vê que quando os anjos se apresentam para várias pessoas da palavra, na palavra, né? Ele fala: não temais, não tenhas medo, né? Não tenhas medo. Então, ali, a princípio, olha só, produzem grande medo, mas depois deixam a alma cheia de amor. Então, olha aqui a diferença. Quando essa visão é de Deus, eu vou trazer aqui relato de dois santos, é muito eh, forte mesmo assim, né, que Deus operou muito neles, que é o Padre Pio e Santa Verônica Juliana, né? Eles dois aqui tiveram, vários santos tiveram as visões de Deus. Teve uns que não tiveram, outros já tiveram visões. E esses aqui tiveram, então vou mostrar para vocês aqui a diferença, né? Então, quando a visão é de Deus, é quando você vê alguma coisa,
produzem grande medo a princípio, mas depois deixam a alma cheia de amor, humildade, suavidade e paz. Então, se você de princípio vê alguma coisa e você tiver esse sentimento, primeiro de medo, segundo de amor, humildade, suavidade e paz, tá? E paz. Sente que suas forças espirituais são revividas e se entrega com força redobrada à prática de virtudes heróicas. Olha aqui. Então, tudo isso aqui acontece numa visão de Deus. Quando Deus, é, quando você vê algo que Deus quer que você veja. De repente, Deus quer que você veja um anjo. A princípio, você vai ter um medo. Depois, a sua alma vai se encher de amor, de humildade, suavidade e paz. E olha só, sente que suas forças espirituais são revividas e se entrega com força redobrada à prática de virtudes heróicas. Então, a primeira indício, primeira prova que você pode ter de uma pessoa que de repente fala que viu alguma coisa, viu Nossa Senhora, viu um anjo, eh, seja o que Deus quer mostrar para ela, pelos frutos os conhecereis. Porque quando uma pessoa começa a ter visões de Deus, ela vai produzir na alma dela isso aqui, humildade, primeiro, suavidade, paz, força redobrada, revivida e uma entrega às virtudes heróicas. As virtudes heróicas. Esse é um sinal de que, de fato, a pessoa está mesmo tendo visões de Deus, né? Visões de Deus. Porque ali você conhece, você vai saber pelos frutos. Ela vai começar a dar frutos de humildade, docilidade, obediência, de paz. As forças dela vai estar reavivadas e essa pessoa vai ter tudo isso. Então, de fato, ela tem mesmo as visões de Deus. Tá? Então, aqui eu estou acompanhada com o livro Teologia da Perfeição Cristã de Royo Marinho, na página 877. Então, aqui, essa pessoa, ela vai ter virtudes heróicas. Ela vai ter virtudes heróicas. Ela vai ter uma heroicidade na obediência, na humildade, na docilidade. Em todas as virtudes vai ser heróicas. Então, Deus aqui está operando nessa alma. De fato, Deus está falando com essa pessoa, né? Porque as visões, né, como ele vai falar aqui, tendo estudado o próprio fenômeno apontado, suas classes especificado, seus objetivos, é necessário investigar agora a natureza teológica das visões sobrenaturais, né? Então, as visões pertencem, Royo Marinho vai falar, que as visões pertencem ao gênero das graças, grátis dada, das graças que Deus dá àquela pessoa. É uma graça, né? Redutíveis na classificação de São Paulo à profecia, embora não corresponda exatamente a ela. Então, essas graças, elas são dadas, como foi dada a muitos santos, né? Muitos santos tiveram graças de visões e já outros já não tiveram, né? Então, a visão em si é, ai, irmã, então se eu não tiver visão eu não vou ser santa? Não, claro que não. Claro que não, né? Teve santos que não tiveram visões, né? Royo Marinho vai dizer isso aqui, né? Já teve uns que não tiveram visões,
e outros, né? Ó, houve santos que nunca as tiveram. Olha aqui, dizemos que eles pertencem a graças dadas, porque é evidente que elas não entram como um requisito no desenvolvimento normal da graça. E houve santos que nunca as tiveram. Teve santo que nunca tiveram visões, nem por isso deixaram de ser santos, né? Então Deus escolhe a quem ele quer dar essa graça de ter essas visões. Ainda que não menos indubitável que muitíssimos dessas visões, ainda poderíamos dizer que quase todas elas causam muito bem à alma que as recebem. No entanto, todos os mestres da vida espiritual são concordes em afirmar que não se deve, olha aqui que os mestres espirituais vão até mesmo nos indicar, que não se deve pedir nem desejar essas graças extraordinárias. Olha aqui, interessante, vou até repetir aqui. Então, muitos mestres da vida espiritual são concordes em afirmar que não se deve pedir nem desejar essas graças extraordinárias, por não serem absolutamente necessárias para a santificação. E também, acima de tudo, pelos grandes perigos de ilusão a que se expõe por causa da dificuldade de discernir na prática as verdadeiras das falsas. Então, olha aqui. Então, como eu estou explicando, se Deus quiser dar, deixa Deus dar. Se Deus te escolheu para que você tenha essas visões, né? Muitas pessoas têm até sonhos e tudo, né? Se Deus te escolheu, ok, é feita a vontade de Deus. Mas se ele não te escolheu, não peça, tá? Não peça por quê? Porque é um grande perigo que a alma se expõe, até mesmo por não saber discernir, né, das falsas da verdadeira, né? Então, muitos santos tiveram, eles sofreram, muitos sofreram, né? O inimigo tentou muito, sim, né? A gente vai ver aqui nos relatos dos santos, né? Então, se você tem essas visões, né, é importantíssimo você ter esse dom do discernimento para não se deixar ser enganado pelo inimigo. E é importante, por que eu estou falando, dando essa direção? Porque talvez pode chegar a pessoa perto de você e falar que teve visões, e aí você que está vendo esse vídeo, você vai discernir se é de Deus ou não, pelos frutos os conhecereis. Pela pessoa, você vai ver se a pessoa leva essa vida de humildade, se ela tem uma suavidade, se ela tem paz, se ela tem virtudes heróicas, tudo isso, tá? Então, São João da Cruz chega a dizer que todas devem ser rejeitadas, sem mais mesmo que sejam de Deus. E nisso diz: não há irreverência, porque o fruto intencionado por Deus é produzido instantaneamente na alma antes que ela possa rejeitá-la. Santa Teresa não vai tão longe e dá regras sábias para distinguir as verdadeiras das falsas, embora avise as almas que se guardem de desejar trilhar esse caminho, tá? Então, muitas pessoas, infelizmente, elas querem ter, né, essas visões, querem ter tudo isso. Se não tem, acha que não está agradando a Deus, acha que não está servindo a Deus. Não, nada disso, né? Nada disso. Se Deus te escolheu, pronto, é uma cruz, não é brincadeira. Mas se Deus não te escolheu, não significa que você não está agradando a Deus e não significa que você não vai ser santo, né? Então, por causa da dificuldade de discernir na prática as verdadeiras, então muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficam
ali à mercê do próprio inimigo. Então, vamos lá. Então, quais são? E aí você pergunta: "Irmã, e quando é do demônio?". Você falou quando é de Deus, que a alma ela traz, ela deixa a alma cheia de amor, humildade, suavidade e paz. Sente que uma força espiritual são revividas e se entrega com força redobrada à prática das virtudes heróicas. Ok, aqui é, né? Aqui é um sinal de uma pessoa que de fato está vendo, está tendo visões mesmo de Deus. Agora, quando ela começa a ver do demônio, vamos lá. As do demônio. Por outro lado, geralmente começam com suavidade. Olha aqui, quando uma visão é de Deus, a princípio, a pessoa tem medo, como vai explicando aqui, ela tem medo, né? Ela não está habituada com o sobrenatural. Então, nós, seres humanos, temos medo do sobrenatural, porque nós estamos no natural. Então, isso é normal, vai acontecer. Então, ela tem medo. Mas olha que quando é do demônio, olha a diferença. Por outro lado, geralmente começa com suavidade e sabor, tá? Suavidade e sabor. Mas não tardam exibir seus frutos apodrecidos. Então, aqui a alma, ela começa a dar frutos apodrecidos. Que frutos são esses? A alma se enche de inquietação. Lembra que lá com Deus, quando é a visão de Deus, a alma tem suavidade, tem paz? Aqui não, aqui ela começa com suavidade, com sabor. Mas a alma começa a ter uma inquietação e confusão. Tá? Ela tem inquietação e confusão. Quando não de presunção e soberba. A alma, ela tem presunção e soberba. As criações da imaginação terão que ser distinguidas por vaidades. Então, a alma aqui começa a ter visões do demônio, ela começa a ter vaidades, curiosidades, virtudes superficial. Lembra que quando é a de Deus, ela tem virtudes heróicas. Já que não, ela começa a ter virtudes superficial e inconstância e contradição no relato. Então, quando aparece para essas pessoas essas visões falsas, ela tem tudo isso daqui. São os frutos apodrecidos entre a soberba, o orgulho, a vaidade, a curiosidade, as virtudes superficial, né? Então, tudo isso é porque ela não está tendo, ela começa até mesmo a falar coisas que não são verdade, mentiras, né, para poder se sair bem, e aí vai. Então, temos que ter muito cuidado nesse tempo de hoje, nesse mundo de hoje, às vezes, pessoas que chegam falando até mesmo da sua vida para você, né? Até mesmo, pode ser até mesmo pessoas que tá na caminhada, né? Que tá na caminhada. E pode ser até ser enganada pelo inimigo. Então, o inimigo ele é sujo. Tenho feito muitos vídeos aí falando das artimanhas do inimigo, do demônio. Então vejam, não é brincadeira. Ele se aproxima, ele chega, ele usa muito a imaginação, né? Ele usa muito a imaginação, como a gente pode ver aqui, né? Esse livro relata muitas coisas, né? São as imaginações, né? Temos aqui as visões. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. E também as revelações. Tem que ter muito cuidado quando as pessoas vêm revelando alguma coisa para você. Olha, me falaram isso, o Espírito Santo falou isso e isso de você, tal e tal. Muito cuidado também, né? Peça o discernimento. Pode ser verdade? Sim.
porque o Espírito Santo traz, o Espírito Santo revela, né? O Espírito Santo fala, mas observe muito bem, peça para Deus, Senhor, é verdade? É isso mesmo? Qual é o discernimento dessa revelação que está sendo me dada, Senhor Jesus? Né? Então, as revelações, né? Deus permite também, como são graças que Deus permite, mas sabendo que o inimigo ele é sujo, ele se aproveita, meus irmãos, né? Ele se aproveita de muitas situações para entrar, porque ele é sujo, né? Ele é sujo. Então, temos aqui as visões intelectuais, né? Que é conhecimento sobrenatural que produz por um simples vista da inteligência, né? Sem impressão ou imagem sensível. E temos aqui, né, as visões imaginárias, tem vários tipos de visões, né? Então, não vai dar para mim me prolongar muito aqui, mas, né, eu creio que você já entendeu o que eu quero dizer para vocês, né? São graças? São. Deus permite? Permite. Deus escolhe pessoas? Escolhe pessoas. Mas até essas pessoas escolhidas tem que ter o discernimento da visão. Tem que estar muito em oração, porque o inimigo, ele sabe que aquela pessoa tem essa graça que Deus deu, e ele chega perto para se aproveitar, né, dessa graça que Deus deu para a alma, né? Que Deus deu para a alma. Então vamos lá, testemunho do Padre Pio, né? Padre Pio recebeu essa graça de Deus, né, de visões. Um dia, enquanto estava ouvindo confissões, um homem veio ao confessionário, era alto, esbelto, vestido com refinamento, cortês e amável, né? E amável. Começou a confessar os seus pecados, que eram de todo tipo, contra Deus, contra os homens e contra a moral. Todos os pecados eram gravíssimos. Eu fiquei desorientado com aquela montanha de pecados e respondi: trago-lhe a palavra de Deus, o exemplo da igreja e a moral dos santos. Mas o penitente, enigmático, se opôs às minhas palavras, justificando com extrema habilidade e cortesia todos os tipos de pecado que ele tinha praticado, e dessa forma queria justificar todas as suas ações pecadoras, tentando-me convencer como se elas fossem absolutamente normais e humanamente compreensíveis. E isto, inclusive, para os pecados que eram horríveis contra Deus. Nossa Senhora e os santos também permaneceu firme na argumentação dos pecados morais, que eram tão sujos e tão repugnantes que me deixaram meio abatido. As respostas que me deu, com fineza, qualificada e malícia, me surpreenderam. Num curto silêncio, eu me perguntei: quem é ele? De que mundo ele veio? Padre Pio, né, começou, né, a se perguntar: quem é ele? De que mundo ele veio? Tentei olhar bem para ele e ler algo na sua face. Ao mesmo tempo, me concentrei e procurei meditar em cada palavra dele para lhe dar o juízo correto que merecia, mostrando-lhe que não tinha cabimento aquelas justificativas absurdas que ele apresentava. Mas, de repente, através de uma luz interna, intensa e brilhante, reconheci claramente quem era ele, pois era justamente o terrível e abominável demônio, com tom definido e imperioso,
lhe falei. Diga: viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. E logo que pronunciei estes doces e poderosos nomes, Satanás imediatamente desapareceu num zigue-zague de fogo, deixando para trás um fedor insuportável. Olha que testemunho belíssimo do Padre Pio. Então, é importantíssimo, né? Nós sempre nos valermos, né, das armas espirituais nesse momento, quando de repente você vê alguma coisa, algo aparecer para você que não, né, que você desconfiou, né? Então, você fazer, né, falar o nome de Jesus e Nossa Senhora, como eu não lembro o nome do santo que estava tendo, né, num lugar, uma aparição de Nossa Senhora, e as pessoas estavam indo lá e tudo, eu não me recordo o santo agora, e falaram para ele, e ele foi lá, e supostamente não era Nossa Senhora, era o próprio demônio, né? Ele se disfarça, ele é imitador, ele imita as coisas de Deus, né? Ele imita. E aí o santo fez também, né, essa imagem, né, falar, né, dar viva, dar glórias a Deus. Claro que o demônio não vai fazer isso, ele nunca vai dar glórias a Deus, ele não vai adorar a Deus, ele não vai glorificar a Deus por nada. Os santos tiveram ali essa, como o Padre Pio, essa luz interna, né? Essa luz brilhante que fez o Padre Pio reconhecer quem era que estava ali, né, na frente dele. Então, né, pode acontecer muitas vezes isso, pessoas até mesmo, né, enviada por ele também, muitas vezes, né, vêm querer falar com você. Então, você observe muito bem. Preste atenção, eu não estou falando que não existe pessoas que falem, tem, sim, tem pessoas ungidas por Deus, iluminadas pelo Espírito Santo, que receberam essas graças de fato de Deus, né? E às vezes vem falar coisas, né, pelos dons do Espírito Santo, que são verdade. Mas aí, como estou explicando aqui, né, pelos frutos conhecereis. Veja como que é essa pessoa, né? Se de fato mesmo ela, né, recebe mesmo essas visões, né? Então, não pode se a igreja é muito prudente também quanto a isso, né? Ela investiga, ela estuda, né? Ela vai vendo, né, tudo direitinho, né, como que é e como que não é. Então, quando a pessoa traz esses sinais, como eu falei aqui, de humildade, né, de docilidade, de que ela cresce, né, nas virtudes, ela tem essas virtudes, né, ela busca tudo isso, então é porque é graça de Deus, né? E não se deixar cair nas ilusões do inimigo. Muito perigoso mesmo. Porque ele tem toda uma lábia, ele tem toda uma astúcia, né, por detrás. Então, sempre pedir a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo me ilumina, me mostra, me leva ao discernimento do que é verdadeiro e do que é falso, né? Do que é verdadeiro e do que é falso. E rapidamente, né, que já estamos chegando no final do nosso vídeo, também teve um fenômeno muito grande aqui com Santa Verônica de Juliana, né? E aqui eu vou até resumir, que é um pouquinho grande, não vai dar para a gente falar tudo, né? Como, né? O demônio também tentou, né, enganar, né, ela, né, aparecendo para ela como a mestra da noviça, aproveitando uma ocasião em que o confessor extraordinário estava no convento, tomando a semelhança da madre de noviças, né, procurou certo dia atacá-lo do modo seguinte: estava Verônica sozinha na cela, quando sentiu que ele batia a porta, parecendo-lhe ser o bater da mestra. Disse-lhe logo que entrasse. Entrou com efeito
a suposta madre, que não era a madre, era o próprio demônio. Porém, ela mal a avistou, começou a sentir um mal-estar. Olha aqui, então, né, quando as aparições, né, que aqui que fala, né, então a alma, ela fica uma inquietação e uma confusão, né? O Padre Pio aqui, o demônio quis confundir ele, né? Confundir. Mas quando você tem a luz do Espírito Santo, ele não consegue, ele não consegue confundir você, porque o Espírito Santo mostra quem ele é. Então, Santa Juliana aqui, ela começou a sentir um mal-estar, né? Tão grande que apenas lhe podia dar atenção pelo grande tédio que lhe causava suas palavras. Quando, pelo contrário, todas as outras vezes, quando via sua mestra e falava com ela, sentia-se toda alegre. Ela, né, o que está acontecendo? Ele passava qualquer perturbação que tivesse sofrido. Faz-lhe impressão esta insólita extravagância. Procurou, porém, não a manifestar e que nada lhe conhecesse no exterior. Assim, pois, começou o tentador ardilosamente o seu discurso. Então, aqui, a santa, ela começou, que estranha, quando vejo minha mestra, eu sinto uma alegria, algo diferente. E com essa presença aqui, eu estou sentindo uma inquietação, um mal-estar, tem algo estranho. Então, é muito importante quando você for nos lugares também, perceber algo de errado, né? Algo que não está bom. Você começa a sentir um mal-estar, começa a sentir uma dorzinha de cabeça, a nuca começa a doer, uma ânsia de vômito. Ali significa que não é um ambiente que tem coisa boa, tem algo de ruim ali. Então, é a presença do mal. Ali é uma presença do mal. Até mesmo ter muito cuidado, né, nesses lugares, né, que vai comprar as coisas, lojas, enfim. Observe muito bem, tenha muito cuidado se onde você está entrando é um lugar de Deus ou não, né? Se você, onde você está entrando, é importante você observar isso, pedir para Deus essa luz divina para te iluminar. Quero dizer-vos uma coisa, mas com a condição de que em vós haja emenda e não palavras, a vez de me prometer que não direis nada do que agora vos vou dizer. Olha o que o demônio está dizendo para ela. Nem ao confessor extraordinário, que agora temos, nem ao ordinário, e nem a pessoa alguma. Falar-vos-ei com toda a liberdade, primeiramente, porque tenho a peito a salvação de vossa alma. Olha como ele é mentiroso, né? Olha a mentira dele. É pelo bem que quero tanto a vós como ao confessor, que eu não quisera que tivesse que sofrer por vossa causa. Falar-vos-ei com toda a sinceridade, me chegado aos ouvidos os falatórios a respeito de vós ambos, que me têm dado e me dão muito que pensar. Achei e acho que poderia remediar a isso e tenho feito tudo quanto tenho pedido para vós. Defender, dizendo que não é verdade, mas ora, a causa está tão adiantada que amanhã, se espera o aviso para o confessor ordinário não vir cá, e será tudo por vossa causa. Então aqui ele está armando uma trama, né? Como se Santa Juliana tivesse um caso com o confessor. E ele está dizendo aqui que ele vai remediar essa situação, que ele vai resolver essa situação. Olha que mentira dele. Sentiu-se Verônica muito contrariada ouvindo essas palavras, contudo respondeu com muita indiferença. Mas dizei-me, madre, mestra, que coisas são essas que se dizem do confessor e de mim? Não me quero, não me quero perturbar, porque se forem verdadeiras, procurarei emendar-me, e se forem falsa, a verdade sempre aparece. Como que você vence o demônio? Pela verdade.
Quando ele vem com mentira, vai com a verdade. Ele não sabe o que é a verdade, porque ele é o pai da mentira, tá? Quanto a mim, pode dizer o que quiser, pois não quero perder a confiança que tenho nele, já que o Senhor me fez a graça de lhe manifestar tanto que se possa. Então, resumindo aqui, como eu falei para vocês que é muito grande, né? Santa Verônica aqui chegou ao ponto, né? Não falarei a esse respeito com os outros, somente vou mandar chamar o senhor bispo e quero lhe dizer-lhe tudo sobre que tenho consultado com o confessor. Quero que ele determine o que devo fazer e quero lhe contar de tudo o que dissesses. Estou muito escandalizada das irmãs que falam assim a respeito daquele bom servo de Deus. Essa resposta perturbou sobremaneira a mestra simulada, porque a Santa Verônica foi com a verdade. Falou: peraí, se está acontecendo alguma coisa, eu quero resolver, eu quero saber. Olha a humildade dela. Eu quero me emendar, né? Eu quero me emendar. Então, a suposta mestra, que não era mestra, era o próprio demônio, replicou, toda indignada. Eu vos digo e novamente repito que não falei a esse respeito com pessoa alguma, com o bispo. Deus nos livre, que isto chegue aos seus ouvidos. Fazei o que vos digo e ficai sossegada. Não procurareis e não lhes faleis com o confessor. E assim tudo se arranja. E dizendo essas palavras com ar despeitoso, foi-se embora. Nessa ocasião, tocou o sino para as completas, e Verônica prontamente se encaminhou para o coro, mas eis que vê a verdadeira mestra descendo as escadas. Admirou-se disso e não podia entender, contudo, nada lhe disse. Sentia, porém, um grande impulso que a inclinava a ir ter com o confessor, depois de grande combate interior. Resolveu-se finalmente a fazê-lo. O confessor, depois de ter escutado, ficou um pouco pensativo e suspeitando o que fosse lhe ordenado, que fosse ter com a mestra e lhe perguntasse quem eram as irmãs que tinha dito essas coisas dela e do confessor. Excusou-se a noviça, fazendo-lhe notar que a mestra, na dita entrevista, a tinha proibido de lhe dizer causa alguma a esse respeito. O sábio confessor, cada vez mais empenhado em conhecer a verdade, lhe ordenou que fosse ter com ela, como para outra coisa, mas que fosse encaminhado o discurso com jeito, de modo que lhe fazer disfarçadamente compreender suas suspeitas. A mestra mal ela lhe tocou nesse ponto, respondeu-lhe com ar sério: tira isto da cabeça, pois não é possível que nenhuma das irmãs dissesse semelhante coisa. Ficai sossegada, que eu nada ouvi a esse respeito, nem por sombra. Verônica, toda alegre, voltou com a resposta ao confessor, o qual, conhecendo por aí a cilada diabólica, advertiu-lhe que não deixasse nunca de manifestar aos seus diretores tudo quanto ocorresse em seu interior. O mesmo lhe recomendou a mestra, depois de ter ouvido a narração da trama aturdida, e Verônica cada vez mais se fortaleceu, mais no seu santo propósito de nunca esconder nada a seus guias espirituais. Que sirva de exemplo esses testemunhos, tanto do Padre Pio como de Santa Verônica Juliana. Quando você vê alguma coisa estranha, alguma coisa que não está batendo, fale para o seu confessor ou para o seu diretor espiritual. Porque aí o demônio não vai ter brecha, não vai ter oportunidade para colocar para você nenhuma ilusão, nenhum engano. Tá? Então é muito importante fazer isso com prudência,
com muito cuidado, não pode ser para qualquer pessoa que você vai falando, tá? Muito cuidado mesmo. E sempre pedir essa luz do Espírito Santo, essa luz interior. Porque o inimigo quer confundir, o inimigo quer colocar ilusão, ele quer desviar você do caminho, ele apresenta proposta, enfim, o que ele puder fazer para perder a nossa alma, ele faz. E ele é paciente, ele espera o tempo certo, né? Ele espera o tempo certo. Então tenha muito cuidado, peça o dom do discernimento, né? Veja, ali sempre vá com a verdade, como o Padre Pio, como Santa Verônica Juliana, como outros santos também, né? Sempre foram com a verdade, porque o inimigo, ele não fica, ele corre da verdade, porque ele é o pai da mentira, né? Ele sendo o pai da mentira, ele não sabe o que é a verdade. Então, ele vai sair, e sempre com a humildade, sempre com a humildade, tá? Então, né, era isso, essa direção espiritual que eu queria trazer, né, para vocês, né? Apresentar para vocês esse livro que eu uso, né, para todas essas formações, né? Então, é importante nós buscarmos sempre o conhecimento das coisas, sempre buscarmos a luz do Espírito Santo, porque nesse mundo de hoje, meus irmãos, infelizmente, tem muitos enganos, né? Muitos enganos. E a gente tem que estar sempre iluminados pelo Espírito Santo para saber a verdade, né? Tanto nas visões, nas revelações, tudo isso. Deus dá essas graças, sim, mas o inimigo também, ele é sujo, ele é invejoso, ele tenta atrapalhar os planos de Deus. Vocês viram aqui que ele tentou enganar os santos. Imagine a gente, né? Imagine nós que estamos na caminhada. Então temos que estar muito atento, muito vigilante e cheios do Espírito Santo para que as trevas não venham querer nos desviar do caminho de Deus. E que Deus te abençoe e espero ter te ajudado nessa direção espiritual. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like. É muito importante para o canal você dar seu like, você receber as notificações e também deixar seus comentários, né? De repente você conhece alguém, enfim. Observe como eu coloquei, das duas, tanto de Deus como do demônio. Você vai perceber, você vai saber se é de Deus ou se é do demônio. Amém? Que Deus te abençoe e fica com Deus.